Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. Olá, amigo da KTV, começamos mais uma edição de Motor Brasil, comemorando a conquista de um título pelo Esporte de Cascavel, mais um, né? Guilherme Deconto entrou para a história da Seletiva Petrobras, que é uma das principais competições do kart brasileiro, como o primeiro piloto a conquistar o título 2 vezes. O piloto de 16 anos, que em 2005 se tornou o primeiro a vencer a seletiva logo na primeira participação, bem entendido, faturou o título de 2006 com 2 vitórias, um segundo e um terceiro lugar na fase final, desenvolvida durante a última semana em Curitiba. Pela conquista, o Guilherme, que neste ano também participa da Stock Júnior, embolsou um prêmio de R$74 mil, dinheiro que vai ajudá-lo no ano que vem na sequência de sua carreira, na Fórmula Renault ou na Fórmula 3 Sul-Americana. E o Campeonato Brasileiro de Stock Car V8 teve, na nova pista do Rio de Janeiro, a terceira e penúltima corrida da Superfinal. A disputa pelo título ficou ainda mais interessante. Ricardo Maurício, número 90, larga da pole position pela primeira vez na categoria. Cacá Bueno, líder do campeonato, é o segundo com o número 0. Uver Orsi, também na disputa pelo título, é o terceiro ali com o número 12. Luciano Burti, número 14, é o quarto colocado, ele não está na briga pelo campeonato. Aí eles vêm para o final da reta dos boxes, o Uver já deu um chega para lá no Cacá Bueno, assume a segunda posição, o Uver Orsi. Perde muitas posições, Cacá Bueno. Vejam só, vai caindo para oitavo, nono, com o carro amarelo de número 0. Ricardo Maurício, primeiro colocado, e o Marcos Gomes, campeão da classe Light, fazendo sua estreia na categoria em segundo. Olha a confusão no meio do pelotão, já ficou por ali o Felipe Gama, Valdeno Brito, passa ali pelo meio Pedro Gomes, olha só o Salceiro na primeira volta em Jacarepaguá. Ficou por ali também o Davi Mufato de Cascavel. Ricardo Maurício não quis saber de confusão não, estilingou lá na frente. Marcos Gomes, número 22, é o segundo colocado. O Verorsi é o terceiro, número 12, vai recebendo pressão do Tarso Marques. Olha o Tarso Marques na quarta posição. Thiago Camilo, número 21, que vem pra cima do Felipe Maluí. Felipe, vice-líder do campeonato, não pode tomar ultrapassagem, Felipe. Se quiser saber de título, não pode ficar perdendo posições. Tem gente ficando pelo caminho lá atrás. Aí você vê Alan Kodair. Problemas com Alan Kodair. Já no começo da corrida, olha lá atrás. Tem gente parada lá. Cacá Bueno, Thiago Camilo, Felipe Maluí. Nesse pelotão aí tá todo mundo na briga pelo campeonato. Marcos Gomes, número 22, Uber Orsi, número 12, Tarso, número 70, Antônio Jorge Neto, número 15, Luciano Burti, número 14, Ingo Hoffmann, 17, que vem pra cima do Burti. Vem travando rodas o alemão, que venceu a prova passada em Buenos Aires. É sétimo colocado o Ingo nesse momento. Aí, a perseguição do Antônio Jorge Neto. Pra cima do Tarso Marques, olha o Thiago Camilo, olha o Cacá Bueno, líder do campeonato, rodando. Felipe Maluí, vice-líder, não conseguiu evitar a batida. Uma manobra que pode ter uma influência muito grande na decisão do campeonato. Thiago Camilo deu um chega pra lá no Cacá Bueno, que é líder, e rodou. Felipe Maluí, segundo colocado, não conseguiu evitar, bateu na traseira do Cacá. E você viu no replay, toda danificada à frente do carro do Maluí. Olha só o Marquinhos Gomes, era segundo colocado o Marcos Gomes. Acabou rodando na nova entrada do retão, perdendo todas as posições possíveis. Melhor pro Uver Orsi, esse aí, da equipe Nasser Castro Neves, que assume a segunda posição na prova. Ricardo Maurício é o primeiro, Uver Orsi é o segundo, Tarso Marques é o terceiro. Quarto colocado é Antônio Jorge Neto. Em quinto vai aparecendo o Luciano Burti, o sexto é Ingo Hoffmann, o sétimo é o Valdeno Brito. Thiago Camilo é o oitavo, Cacá Bueno é o nono. E olha o Paulo Salustiano, número 2, em décimo, fazendo boa prova. O Paulo Salustiano. Esse aí é Juliano Lossaco. Já já a gente fala do Lossaco. Olha só a encrenca. Guto Negrão, número 27, e Felipe Gama, número 65. Olha só. Perdeu a traseira o Felipe Gama, tentou trazer
deu aquele efeitinho dominó na traseira do Guto, que perde a paciência. Eu entendi aquele sinal que o Guto Negrão fez ali, olha só. Felipe tenta se explicar, o Guto não quer saber de conversa e o Uverorsi também não quer saber de conversa amistosa, não. Vai que vai pra cima do Ricardo Maurício, até porque tem o Tarso Marques na cola dele e já não tem mais. Tarso Marques assume a segunda posição. Enquanto o Uver tentava um ataque pra cima do Maurício, o Tarso não quis saber, passou o Uver, passou também o Ricardo Maurício e assumiu a primeira posição. Que sprint do Tarso Marques nessa volta. E trouxe com ele o Antônio Jorge Neto, número 15, para ser segundo colocado. Ricardo Maurício, que pela primeira vez largou da pole position na Stock Car, cai para a terceira posição. O prejuízo maior foi o do Uver. O Uverorsi, que caiu para quarto e tá aí, ó, tentando ultrapassar o Ricardo Maurício também. Maurício toma a linha interna. O Uver ataca, o Burt vai escrevendo atrás dele, buscando lucrar alguma com essa daí. Maurício, Orsi, Burt, Hoffman, Valdeno Brito e Thiago Camilo. Eles vêm compondo um pelotão único. E o Uver precisa fazer a ultrapassagem sobre o Ricardo Maurício, senão o Luciano Burti janta ele. Olha o Ingo pra cima do Luciano. Colocou de lado o Ingo. Mas se forçasse um pouquinho, o risco de um acidente seria muito grande. Sabe tudo o alemão. Valdeno Brito que vai pra cima do Thiago Camilo. O Thiago está na disputa pelo campeonato. O Valdeno Brito só quer saber de resultado. Não está na briga pelo campeonato, não. Olha aí o Maurício. Vem com a traseira reagindo esquisito, Maurício. E quem vai rodando? Nonô Figueiredo. Flávio Nonô Figueiredo. Também perdendo muitas posições. Olha só como vai para cima do Uver. O piloto do carro número 14, Luciano Burti. Já fez das dele esse ano. E consegue a ultrapassagem o Burti. Consegue, mas perde o traçado. Consegue, mas perde o traçado. Segura, Luciano Burti. Segura se não vai pro pneu. Segurou. Esse segurou, veja no replay. Forçou, retardou a freada, foi lá dentro, mas bloqueou as rodas. Não só o Uver conseguiu recuperar a posição, como o Burti perdeu a tangência. Olha aí a briga pelo campeonato. O Kaká acertando o carro do Juliano Lossaco. O chega pra lá do Kaká no Lossaco, os dois fizeram a curva se esfregando. Veja no replay, Lossaco por dentro. Fez a ultrapassagem. O Kaká saiu melhor para retomar outro efeitinho daqueles no carro do Lossaco e os dois saíram se esfregando pela pista. Christian Fittipaldi do carro número 55 e o Alceu Feldman do carro número 6 se aproveitaram para ganhar a posição dos dois. Como não? E o Kaká continuou à frente do Juliano. Esse é Tarso Marques, Tarso Santana Marques. Sabe tudo, correu em todas as categorias possíveis para um piloto jovem como ele e veio pela primeira vez liderando uma prova da Stock Car V8 no Brasil, para mostrar que veio para ficar na Stock Car V8. Antônio Jorge Neto na segunda posição, já tem dificultada uma posição de ataque. Tarso Marques é quem vem para tentar confirmar a primeira vitória na Stock Car V8 brasileira. Aí vem ele com o carro da Avalone Motorsport, festa no box da Avalone, recebe a bandeira quadriculada, vence Tarso Marques no Rio de Janeiro. Passa Antônio Jorge Neto em segundo. O Uverorsi completa na terceira posição. Ingo Hoffman é o quarto. Aí a festa do Tarso Marques. Tarcinho, Antônio Jorge Neto, Uverorsi. Algumas horas depois dessa corrida, o Kaká Bueno foi punido com um acréscimo de 20 segundinhos, seu diretor, ao tempo de prova, em função daquele toque com o Juliano Lossaco. Com isso, ele caiu de 9º para 13º no resultado final da etapa carioca. No campeonato, o Kaká segue liderando com 250 pontos. Está só 2 à frente do Uverorsi, que é o vice-líder. Em terceiro lugar na tabela, empatados estão Felipe Maluí e o bicampeão Juliano Lossaco com 245. O Antônio Jorge Neto em quinto tem 231 pontos. Só esses 5 é que tem chances agora de conquistar o título de 2006. Virando a página, na sexta colocação vai aparecer o Thiago Camilo com 225 pontos. Rodrigo Esperafico e Alceu Feldman Filho, os dois pilotos do Paraná, empatam em sétimo com 224. Guto Negrão com 215 e Ricardo Maurício com 211 completam as 10 primeiras posições. A última etapa da temporada da Stock Car V8 vai acontecer no Autódromo de Interlagos no dia 10 de dezembro. E não foi dessa vez que o Augusto Farfus Júnior conquistou um título no FIA WTCC, o Mundial de Carros de Turismo da FIA. O piloto paranaense da Alfa Romeo chegou como líder do campeonato à última rodada,
disputada domingo passado em Macau, mas terminou a temporada mesmo na terceira colocação. O título foi conquistado pelo inglês Andy Priaulx, da BMW, que venceu a primeira prova e foi quinto colocado na segunda. O Priaulx totalizou 73 pontos, apenas um a mais que o alemão Jörg Miller, também da BMW, que foi sexto na primeira corrida e ganhou a segunda. Farfus, terceiro, fez 64 pontos. Ele ficou só em quinto lugar na primeira corrida em Macau e na segunda largada tentou tomar a liderança do Jörg Miller, bateu e abandonou. Na disputa entre as fábricas, a BMW, que ganhou essas duas corridas em Macau, levou a melhor sobre a Seat e ficou com a taça. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro pit stop. Segura aí. Motor Brasil volta já. Aguarde. O inglês Mike Conway foi o vencedor do Grande Prêmio de Macau, prova mais importante da Fórmula 3 no mundo. Ele assumiu a liderança na primeira volta da corrida final, quando o japonês Kamui Kobayashi e o estoniano Marco Asmer, líderes, se envolveram em um acidente com o escocês Paul di Resta. O norte-americano Richard Antonucci foi o segundo colocado, com o alemão Adrian Sutil, campeão japonês da categoria, em terceiro. O brasileiro Roberto Streit Filho, que largou do fim do grid por ter abandonado a etapa classificatória, terminou em 24º lugar e, como consolo, estabeleceu a volta mais rápida da corrida. Fábio Carboni, o outro piloto do Brasil no GP de Macau, terminou em 10º lugar. E você sabe, o endereço eletrônico motor@ktv.com.br está aberto para que você participe da preparação do Motor Brasil. Você participa com perguntas, dúvidas, sugestões e também com o seu arquivo de vídeo preferido. O vídeo do internauta desta semana nos foi mandado pelo Carlos Duran, de Cascavel. Ele seguiu a mesma linha do vídeo que nós vimos aqui na semana passada. Parece que a galera quer mesmo ver o pessoal subindo pelas paredes. O Autódromo de Interlagos recebe neste fim de semana os pilotos de 4 categorias para o encerramento da temporada 2006. É o Speed Show que vai definir no Autódromo Paulista os campeões do Sul-Americano de Fórmula 3, do Brasileiro de Copa Clio e do Brasileiro da Renault Super Clio. O brasiliense Luiz Razia é líder da Fórmula 3. Na Copa Clio, o primeiro na tabela de pontos é o mineiro Cláudio Gontijo. A Super Clio é liderada pelo paranaense Wagner Ebrahim. E a Fórmula Renault, que também corre em Interlagos, já tem Felipe Lapena como campeão brasileiro de 2006. Todas as categorias têm rodada dupla. Também no Autódromo de Interlagos, o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade teve as provas da 8ª e última etapa de 2006. Nós vamos conferir agora como foram as disputas nas categorias Superbikes e Super Sport. Então vamos lá, pole position é de Pierre Chauffard. Na segunda posição vai largando o campeão antecipado Gilson Scudler. Em terceiro vai largando o Pablo Henrique Martins, vencedor da primeira prova do ano, que vai fazendo sua estreia pela equipe do Gilson. Mas quem vai assumindo a primeira posição é o Leandro Panadès. Aliás, teve uma edição passada de Motor Brasil em que a gente tratou como Leandro Panades. Acontece, Leandro Panadès, piloto de São Paulo, você vê aí todo mundo passando liso pela largada. E o Pierre Chauffard que vem para reassumir a primeira posição. A prova que vai
reunindo no mesmo grid os pilotos das categorias Superbikes e Super Sport. Na Superbikes, o título já definido em favor do Gilson Scudler. Na Super Sport, 4 pilotos na disputa pelo título, enquanto você vê Pierre Chauffard na liderança da prova e o Leandro Panadès na segunda posição. O Murilo Colatrelli, Danilo Andrique Silva, o Bruno Corano e o Felipe Thiriet são os pilotos que têm chance de título na categoria Super Sport. Super Sport que tem as motos com motores de 600 cilindradas e nas Superbikes, motores de 1000 cilindradas. Aí eles vêm pelo trecho considerado o miolo da pista, descendo para ganhar a junção. Aí temos o Pierre Chauffard, líder da prova. Gilson Scudler, o campeão antecipado, vem ganhando espaço. Ele que caiu muito, perdeu muitas posições na largada e vem ganhando espaço. Eles vêm para completar a volta. Está aí o Pierre Chauffard, o Leandro Panadès. Tem gente que já vai ficando pelo meio do caminho. Você viu passar por ali o Gilson. E também o Bruno Corano, companheiro de equipe do Gilson. A equipe fez a pole da categoria Superbikes com o Chauffard, fez o segundo lugar no grid com o Gilson Scudler e o terceiro com o Pablo Martins. Esse que você vê com a moto número 49, assumindo a segunda posição na prova, o Pablo Martins. Bom retorno do Pablo Martins ao brasileiro da Superbikes, vai caindo para terceiro o Leandro Panadès. A equipe fez os 3 primeiros lugares do grid na categoria Superbikes e as 2 primeiras posições na Super Sport, com o Danilo Andrique Silva, da moto número 64, largando da pole, e o Bruno Corano, da moto número 34, largando em segundo. Veja só a disputa por posição. Você vê ali o Robson Portaluppi recebendo pressão do líder da Super Sport, o Danilo Andrique. Portaluppi, que é da categoria Superbikes. Esse é o líder, Pierre Chauffard. Precisa da vitória para ser vice-campeão brasileiro. O título já é de Gilson Scudler. Ele vem abrindo caminho. Nem tanto também, né? Nem tanto. Você sabe, o endereço eletrônico motor@ktv.com.br está aberto à sua participação. Opine, critique, sugira. O espaço é seu. E esse que está à frente do Pierre Chauffard é o Felipe Thiriet, retardatário. Então não estava tão errado quando eu dizia que o Pierre vem abrindo caminho em meio ao tráfego para tentar confirmar sua segunda vitória na temporada. Ele que já venceu a 4ª etapa em Curitiba. Nunca tinha vencido nenhuma prova no Brasileiro de Motovelocidade, o Pierre Chauffard. Foi conquistar a primeira vitória diretamente na categoria principal. Agora sim ele faz a ultrapassagem sobre o Felipe Thiriet. Pierre Chauffard, que vai subindo o café, olhou para trás para controlar a vantagem que tem, a diferença que tem, que vem para a vitória. Pierre Chauffard venceu a 8ª etapa. Vai passando lá atrás o Pablo Henrique Martins na segunda posição. Aí está o pódio. Pierre Chauffard em primeiro, Pablo Martins em segundo. Dedicando a vitória, o vice-campeonato a todos da equipe. Gilson Scudler, campeão antecipado da Superbikes, fechou o ano com 176 pontos. Pierre Chauffard, agora vice-campeão, somou 127, ficando só 4 à frente do Leandro Panadès. Pablo Martins confirmou o 4º lugar no campeonato com 85 pontos. Depois deles vieram o Alexandre Krasik Jr. com 63 e o Robson Portaluppi com 59. Na Super Sport, Murilo Colatrelli confirmou o título em Interlagos com 141 pontos. Bruno Corano, com 130, foi vice-campeão. Ficou só 2 pontinhos à frente do Danilo Andrique, que com essa vitória pulou para terceiro no campeonato. O Felipe Thiriet com 126, o Ricardo Simohara com 75 e o Daniel Gurgel de Mendonça com 56 fecham as 6 primeiras posições. E como dissemos na semana passada, as 500 milhas da Granja Viana se apresentam mais uma vez como uma grande festa de encerramento de temporada para o automobilismo brasileiro.
A 10ª edição vai acontecer no próximo fim de semana, com largada à meia-noite de sábado no Kartódromo de Cotia, no interior paulista. O grid será composto por 74 karts e a corrida terá duração aproximada de 12 horas. Alguns dos principais destaques do automobilismo brasileiro vão marcar presença na disputa. O Tony Kanaan, da Fórmula Indy, e o Rubens Barrichello, da Fórmula 1, que foram campeões no ano passado, vão disputar a prova em 2 karts. Nos 2 também está escrito o inglês Dan Weldon, da Indy. Augusto Farfus, do FIA WTCC, será o 4º piloto em um desses karts. Felipe Giafone, outro que disputou a Indy na última temporada, vai completar o time no outro kart. O Vitor Meira, da Fórmula Indy, vai pilotar o kart número 1, em parceria com o Christian Fittipaldi e o Mário Haberfeld, ambos da American Le Mans Series. O Hélio Castro Neves, também da Indy, terá como parceiros o Daniel Serra, da Stock Car V8 Light, o Cristiano Federico e o Renato Russo, o ex-campeão brasileiro de kart. Nelson Ângelo Piquet, novo piloto de testes da Renault na Fórmula 1, estará em 2 equipes ao lado dos kartistas profissionais Rodrigo Piquet, Rafael Suzuki e Luiz Felipe Nasser, além de Clemente Faria Júnior, da Fórmula 3 Sul-Americana. A Stock Car estará representada por Luciano Burti, Cacá Bueno, Pedro Gomes e Nonô Figueiredo, todos eles da categoria V8, Rafael Daniel e Otávio Mesquita, da classe Light, Felipe Poleto, Thiago Riberi, Jason Oliveira, Felipe Massoni e João Fedorovics, da categoria Júnior. Alguns brasileiros que atuam no automobilismo internacional também vão disputar as 500 milhas, como o Jaime Câmara Neto, da Indy Pro Series, o Sérgio Jimenez, da Fórmula 3 espanhola, o Henrique Bernoldi, ex-piloto de Fórmula 1, a Fórmula Renault já estará representada pelo Felipe Lapena, campeão antecipado, e pelo Galide Osman Didi Júnior. O José Córdova, da Copa Clio, também estará no grid. Nós vamos fazer agora nosso segundo pit stop. É rapidinho. E aí, pessoal, o Moto Brasil volta já. Jaime Melo Júnior encerrou no pódio sua participação no Campeonato Mundial FIA Gran Turismo de 2006. O piloto cascavelense da Ferrari foi o 2º colocado da classe GT2 na 10ª e última etapa, semana passada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A vitória foi da dupla formada pelo canadense Chris Niarchos e pelo inglês Tim Millen, também da Ferrari. O pódio em Dubai foi o 7º do Jaime Melo nas 10 etapas do Mundial. Nas 9 primeiras, ele teve o italiano Matteo Bobbi como companheiro e venceu 2 vezes em Silverstone, na Inglaterra, e em Dijon-Renoir, na França. Também obteve 3 segundos lugares em Spa-Francorchamps, na Bélgica, Mugello, na Itália e Budapeste, na Hungria. O outro pódio veio em Brno, na República Tcheca, com um 3º lugar. Jaime Melo e Matteo Bobbi já haviam assegurado o título por antecipação na etapa anterior, disputada em outubro na pista de Adria, na Itália. No entanto, o piloto italiano foi demitido pela equipe AF Corse e em seu lugar, na etapa de Dubai, correu o finlandês Tony Villander. O resultado disso tudo é que o Jaime Melo Júnior foi o único campeão da classe GT2 no Mundial deste ano. Pelo Campeonato Brasileiro da Stock Júnior, o Rio de Janeiro recebeu a 11ª rodada dupla. Nós vamos ver o que de melhor aconteceu nas 2 corridas. Vamos para a largada da 21ª etapa. Aí temos o Thiago Riberi e o Cauê Carvalho dividindo a primeira fila. Está valendo a 21ª etapa da Stock Júnior. Thiago Riberi, esse carro azul escuro e branco, vai mantendo a primeira posição, aí a nova curva 1 do circuito de Jacarepaguá. Sinceramente, para quem viu Jacarepaguá, ficou qualquer coisa isso aí, hein? Enfim, isso não é problema nosso. Vamos lá que a corrida começa pegando fogo. Thiago Riberi, Cauê Carvalho e Guilherme Deconto vêm ocupando as 3 primeiras posições. Tá ali o Deconto que vai para cima do Cauê. Seguido de perto pelo Felipe Poleto, líder do campeonato.
Felipe Poleto que pode sair do Rio de Janeiro como campeão da Stock Júnior na categoria Pro. Olha só o ataque do Cauê pra cima do Thiago. Guilherme Deconto vem acompanhando de perto pra ver o que pode sobrar pra ele. Chegou a fazer a ultrapassagem o Cauê. O Thiago recuperou a primeira posição. E quem se beneficiou disso tudo foi o Felipe Poleto. Esse é o carro número 11 do Felipe Poleto, que assume a segunda posição. E vem pra cima do Thiago para assumir a liderança. Felipe Poleto na primeira colocação. Uma vitória que pode dar a ele o título da classe Pro na Stock Júnior. Cássio Homem de Melo vem lá na terceira posição. O quarto é o Cauê Carvalho. Em quinto, o Rafael Negrão. Está aí o Poleto. Thiago Ribery vem na cola dele. Vem para buscar o vácuo, como vem também o Cauê Carvalho para cima do Cássio Homem de Melo. Poleto, Thiago no final da reta. O Thiago tentou e recolheu. Vai administrando a liderança Felipe Poleto. Na classe Master, a liderança é do Lineu Linardi. E olha só o Thiago no final do retão, para assumir a primeira posição. Lá atrás o Cauê Carvalho vai atacando também o terceiro lugar do Cássio Homem de Melo. Thiago Ribery mantendo a primeira posição, mantendo-se à frente. Vem como líder o Thiago Ribery. Cássio Homem de Melo é quem perde muitas posições. Você vê aí a briga do Guilherme Deconto que vai pra cima do Caio Travalini nesse carro verde bem discretinho. Que coisa essa pintura do Caio Travalini, hein? Pois é. Aí estão, Ribery e Poleto os dois primeiros. Lá atrás vai aparecer Cauê Carvalho, Caio Travalini em quarto, Guilherme Deconto em quinto. Cássio Homem de Melo vai aparecendo na sexta posição com esse carro laranja. O sétimo é o Rafael Negrão. E eles vêm pelo retão. Esse retão já foi melhor. Olha o Travalini fritando tudo que tem direito de pneus. O Deconto põe por dentro e ganha posição. Cássio Homem de Melo também vai pra fora da pista o Travalini. Fez subir a poeira em Jacarepaguá. Felipe Poleto não desiste. Vem pra cima do Thiago Ribery. Traz com ele o Cauê Carvalho. Por fora, Felipe Poleto. Por fora, Felipe Poleto. Ribery por dentro, Poleto por fora. Distracionou o carro número 11 do Poleto. Vem o Thiago Ribery pela reta. O toque entre os dois pilotos. Pela reta final, para definir a vitória, Thiago Ribery vence a 21ª etapa. Passa Felipe Poleto em segundo. Cauê Carvalho é o terceiro. E o Cássio Homem de Melo consegue se recuperar, passa em quarto. Vamos para mais uma largada. Guilherme Deconto e Thiago Ribery na primeira fila. Olha a Cascavel na primeira fila. Nessa 22ª etapa da Stock Júnior. Guilherme Deconto vem assumindo a primeira posição. Felipe Poleto, outro piloto da equipe de Tony Canaan, é o segundo. Cássio Homem de Melo se enfia por dentro ali, vai assumindo a terceira posição, deixando o Thiago Ribery para quarto. O quinto é o Caio Travalini e o sexto é o Rafael Negrão. Deconto passa na primeira posição e vai tentando abrir vantagem. Vai buscando abrir vantagem na liderança o Guilherme Deconto de Cascavel, que tenta sua quinta vitória na Stock Júnior. Olha o Ribery fazendo ultrapassagem sobre o Cássio Homem de Melo, traz com ele o Caio Travalini. Cássio Homem de Melo caindo para a quinta posição, agora vai caindo para sexto porque vem para cima dele também o Rafael Negrão. Passa o Rafael Negrão e é quinto. Guilherme Deconto. Para você diferenciar, ó, na parte dianteira dos dois carros existe esse adesivo que olhando de longe parece a bandeira do Japão. O carro do Deconto só tem esse adesivo do lado esquerdo. O lado direito, para quem olha o carro de frente. E olha o toque entre o Ribery e o Travalini. Você já reparou, claro, que o carro do Felipe Poleto tem esse adesivo nos dois paralamas dianteiros. Enquanto a gente explicava essa confusão de adesivo ali, o Caio Travalini já se estranhava com o Thiago Ribery. Vejam como vai perdendo posições o Caio Travalini. Já foi para a terra, foi para a grama, é capaz de deixar o carro por ali mesmo. Custou caro ao Caio Travalini esse ataque afoito para cima do Thiago. Deconto é o líder, Poleto é o segundo. Cássio Homem de Melo é o terceiro. E o Jason Oliveira e também o Felipe Massoni, que vão deixando para trás o Lineu Linardi. E carro amarelinho é do Lineu Linardi, que está na disputa pelo título da classe Master.
E olha o Deconto que vem para recuperar a primeira posição em cima do Poleto. Vai ficando o Felipe Poleto, porque Deconto é o primeiro, Cássio Homem de Melo é o segundo, Thiago Ribeiro é o terceiro, passa o Jason Oliveira, passa o Rafael Negrão, passa o Lineu Linardi e vai ficando pelo caminho o Felipe Poleto. Que festa de título complicada vai ter do Felipe Poleto nessa 22ª etapa. É claro, com o segundo lugar. Na prova passada ele foi campeão antecipado. Deconto é o líder. Homem de Melo é o segundo. Ribeiro é o terceiro. E o Ribeiro vai para cima do Homem de Melo. Deconto tenta aproveitar essa briga pelo segundo lugar para abrir vantagem lá na frente. É interessante ter uma vantagem física na pista porque esses carros proporcionam muito vácuo. Olha só o Amilcar Colares, que já liderou o campeonato da classe Master, não está mais na primeira posição. Você lembra que a gente viu a Stock Car V8 agora há pouco? Pois é, lá atrás, no início do retão, ainda está o Stock V8 do Felipe Gama. Olha o Deconto arriscando perder a primeira posição. Vem o Ribeiro para ser primeiro, vem o Homem de Melo para ser segundo, perde 2 posições. O Guilherme Deconto. Thiago Ribeiro é o novo líder da prova. Cássio Homem de Melo é segundo colocado, o Guilherme Deconto é o terceiro. É essa briga que você vê na bela imagem da Master TV de Cascavel. Ribeiro, Homem de Melo e Deconto. Eles vêm para esse novo grampo do circuito de Jacarepaguá. Rafael Negrão em quarto. Vai sendo seguido de perto ali pelo Jason Oliveira. Homem de Melo é quem vai aparecendo na primeira posição. Olha só, Homem de Melo com o carro laranja e preto. É o primeiro colocado. O Ribeiro vem pra cima dele pra tentar dar o troco. O Deconto, que de bobo não tem nada, chega pra festa também. O toque entre os dois. O chega pra lá do Cássio Homem de Melo no Ribeiro. Quem acabou se complicando foi o Deconto, que rodava e foi atingido pelo carro do Jason Oliveira. Que prova movimentada essa 22ª etapa da Stock Júnior. Cássio Homem de Melo é o primeiro, Thiago Ribeiro é o segundo, Rafael Negrão é o terceiro. Vai chegando pra festa o Rafael Negrão, que é filho do Guto Negrão, piloto da Stock V8. Você viu o Guto, pé da vida agora há pouco com o Felipe Gama. Aí o Homem de Melo, Thiago Ribeiro, Rafael Negrão. Lá atrás você vê o Lineu Linardi. E o Thiago Ribeiro vem num ataque muito forte, muito incisivo pra cima do Cássio Homem de Melo. 2 pilotos vencedores nessa temporada de estreia da Stock Júnior vão disputando entre si. Olha só o estado em que ficou o carro do Jason. Pode ter sido naquele toque com o Deconto, que rodou na frente dele e ele não teve pra onde ir, né? Lado a lado no final da reta, Homem de Melo e Ribeiro. E o toque entre os dois. Segura, Thiago Ribeiro. Ali não tinha o que fazer, já virou passageiro. No que tomou o toque do Cássio Homem de Melo e a traseira foi embora, era só rezar. E o Rafael Negrão, que se aproveita para, pela primeira vez na temporada, assumir a liderança de uma prova na Stock Júnior. Você vê o carro de resgate ali ao lado da pista, tá tudo bem com o piloto Thiago Ribeiro e tudo melhor ainda com o Rafael Negrão, que assume a primeira posição. Está aí o piloto do carro número 4, Rafael Negrão, para liderar a prova. O Cássio Homem de Melo vem para cima dele, vem tentando fazer valer a sua experiência para recuperar a primeira posição. Não existe diferença nenhuma entre os dois carros. Rafael Negrão, em seu primeiro ano de automobilismo, vai tendo que suar frio para manter a liderança ali, porque Cássio Homem de Melo vem para cima dele. Eles vão ganhar a reta de chegada. O Cássio vem literalmente empurrando o carro do Negrão. Eles tomam a linha interna da pista para definir a prova, para que Rafael Negrão comemore sua primeira vitória. Felipe Poleto, campeão da classe Pro, tem 1.075 pontos e meio. Na disputa pelo vice-campeonato, 4 pilotos estão separados por uma diferença muito pequena. Thiago Ribeiro tem 989 pontos. Cássio Homem de Melo vem logo a seguir com 982 pontos e meio. O Cauê Carvalho tem 971,5 e o Guilherme Deconto tem 930,5. Rafael Negrão, sexto colocado, também tem chance de ser o vice-campeão da temporada. Ele tem 855 pontos. Na classe Master, a disputa segue mais do que equilibrada pelo título. O Lineu Linardi, líder, tem 1.066 pontos.
O vice Jason Oliveira tem 1.035 pontos e meio. Em terceiro está o Amilcar Colares com 1.013 pontos. Depois deles aparecem o João Fedorovics com 463, o Guilherme Jacó com 397 e o Christian Sérgio com 100 pontos. E sai no próximo fim de semana o novo campeão brasileiro da Picape Racing. A categoria terá as duas últimas provas da temporada no sábado e no domingo no Autódromo de Curitiba. A prova de sábado será desenvolvida no traçado misto, a de domingo pelo anel externo. Os gaúchos Eduardo Heinen, Cláudio Ricci e Nelson Basso são os 3 pilotos com chance de ficar com o título deste ano. Todas as 5 primeiras temporadas da Picape Racing tiveram João Campos, também gaúcho, como campeão. E nós vamos dar uma conferida rapidinho na agenda da velocidade para o próximo fim de semana. Como você acabou de ver, a Picape Racing terá a última rodada dupla no Autódromo de Curitiba, com provas no sábado e no domingo. No Autódromo de Cascavel, a movimentação vai ficar por conta de mais uma edição do Desafio de Velocidade, com participação aberta a qualquer motorista que tenha carteira de habilitação e que não tenha tomado nenhuma birita antes de ir para a pista, senão não vale. As inscrições, inclusive, podem ser feitas no Automóvel Clube de Cascavel pelo telefone 45 3225 6860. Você pode conferir aqui. E por hoje era isso. Você continua participando pelo e-mail motor@ktv.com.br e nós temos, claro, um novo encontro marcado para a próxima semana. Até lá! Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte.